Arthur Cortes Verocai nasceu no Rio de Janeiro em 17 de junho de 1945 e desde pequeno já tinha a música como companheira. O sobrenome veio lá do norte da Itália, de um bisavô que chegou por aqui lá no fim do século XIX, mas sem essa história de ir para a roça não, ele veio direto para o Rio mesmo. E olha só que curioso, o pai do Verocai era do tipo que amava música, comprava flauta no camelô, tocava cavaquinho, vivia ouvindo disco. Imagina um moleque pequeno com 4 ou 5 anos colocando Old Man River, um clássico da música norte-americana, na vitrola e achando aquilo lindo. Naquela época nem tinha TV direito, era rádio rolando o dia todo e na Rádio Nacional tocava de tudo, das melhores orquestras aos baiões e dobrados. Verocai até lembra quando São Paulo fez 400 anos e uma música chamada São Paulo Quatrocentão ficou semanas em primeiro lugar no programa do César de Alencar. Ele sempre conta que quando ouvia um violão parecia que entrava em transe. Podia ser na TV ou na esquina, ele largava tudo para ir ver quem é que estava tocando. No colégio interno, o pai deu uma gaitinha e ele ficava lá experimentando, tirando sons de ouvido. Com uns 11 anos já tinha esse fanatismo aí. Cresceu em Copacabana no meio da efervescência da bossa nova. Em 1959 tinha 14 anos e vivia se enfiando nas festinhas dos mais velhos para ouvir som. Uma vez viu um cara tocando violão e ficou hipnotizado. A irmã dele fazia aula de violão com ninguém menos que o Carlos Lyra, mas não tocava quase nada. Só que tinha lá o caderninho de acordes, né? E foi esse caderno que ele começou a devorar. Pegava os discos de Luiz Bonfá, Paulinho Nogueira, Baden Powell e ia tirando tudo de ouvido. Quando foi ter a primeira aula, já estava mandando bem, harmonizando e tudo. Ele ainda fez umas 12 aulas com o Roberto Menescal e isso foi ótimo porque o Menescal apresentou toda a turma que estava surgindo na bossa nova, mostrou músicas, nomes e abriu um mundo para ele. Depois estudou também um pouco de violão erudito, só que a vida não começou só na música não. Ele chegou a se formar em engenharia e até trabalhou como fiscal de obras na época da instalação dos canteiros da ponte Rio-Niterói, lá em 69. Ficou pouco tempo, uns 2 meses, e antes disso também fez estágio na PUC, indo em conjunto habitacional conferir se estava tudo em ordem. Só que a rotina era puxada. Enquanto todo mundo curtia o verão, ele estava lá de segunda a sábado na obra. Um dia ele percebeu que aquilo não era para ele e decidiu que ia viver de música. Queria ser arranjador. Pediu até umas dicas pro amigo Erlon Chaves, que disse que não sabia ensinar porque era autodidata. O Verocai então pensou, beleza, eu também vou ser autodidata. E foi atrás das partituras de Ravel, Debussy, Villa-Lobos, estudando como os caras escreviam, como as orquestras soavam, desmontando tudo para aprender. Além disso, fez um curso intensivo de harmonia, que normalmente dura 2 anos em conservatório, mas ele resolveu em 6 meses. No começo, a família achou meio estranho, afinal ele largou uma carreira estável de engenheiro. A mãe, filha de fazendeiro, quase caiu para trás, mas com o tempo, quando o nome dele começou a aparecer na mídia, a coisa se acalmou. O fato é que toda essa base, desde a Rádio Nacional na infância, até a convivência com a bossa nova em Copacabana e o mergulho autodidata nas partituras, foi moldando o músico, arranjador e maestro que ele viria a ser. O Verocai sempre teve um ouvido aberto para tudo quanto é som. Ele curtia jazz, bossa nova e também pirava em coisas como Blues Written Tears, Chicago, Stan Kenton, Wes Montgomery, Frank Zappa, Herbie Hancock, Bill Evans, Miles Davis, Milton Nascimento e Som Imaginário.
No meio disso tudo ainda ouvia Beatles, Elton John, James Taylor. E se você presta atenção nas harmonias e soluções melódicas dele, dá para sacar de onde vem aí tanta mistura e tanta inventividade. O primeiro arranjo dele rolou lá por 69 para o Festival Universitário de Porto Alegre. Essa música ninguém lembra, nem ele mesmo. Mas no mesmo ano ele já estava fazendo arranjo para os Golden Boys no Festival Universitário do Rio com a música A Menina e a Fonte. E não parou por aí não, também fez arranjo para o Gonzaguinha em festival. Antes disso já tinha aparecido no Festival Universitário do Rio em 68 com a partitura de Um Novo Rumo, que foi cantada por ninguém menos que Elis Regina. Na virada dos anos 60 para os 70, ele começou a ser chamado para tudo quanto é coisa. Trabalhou como arranjador de discos e shows de gente do primeiro time. Jorge Benjor, Elisete Cardoso, Gal Costa, Erasmo Carlos, Célia, Marcos Valle, a lista é grande. Além disso, ele foi diretor musical e arranjador da TV Globo em programas como Chico City e A Grande Família. E ainda fez um monte de coisa para publicidade. O Verocai foi ficando conhecido nos estúdios. Ele tinha 27 anos e já tinha assinado todos os arranjos do disco de estreia do Ivan Lins, lá em 1970. E também fez os arranjos do disco Negro é Lindo, do Jorge Benjor, em 71. Fez ainda 2 álbuns da cantora Célia e trabalhou com o grupo O Terço. E tinha aquela sintonia fina com a Elis Regina, que chamou o Verocai para ser maestro do programa Som Livre Exportação, que ela apresentava junto com o Ivan Lins. Então, quando chegou 1972, aquele garoto de Copacabana já tinha vivido uma baita estrada, cheio de experiências e arranjos na bagagem. Foi a cantora Célia, uma das grandes vozes da época, quem deu um empurrão decisivo na sua carreira. Chegou para ele e disse que a gravadora Continental estava interessada em um disco solo totalmente autoral. Verocai ficou feliz e pensou, finalmente vou poder me dedicar só à música. Mas ele não aceitou qualquer condição não. Logo de cara avisou que só toparia se pudesse escolher todos os músicos do projeto e ter liberdade total na parte artística e no orçamento. A Continental topou sem pestanejar e olha só, não teve nem contrato assinado, foi tudo na base da confiança. E quando chegou a hora de gravar o próprio disco, o Verocai entrou no estúdio com aquela confiança de quem sabia exatamente aquilo que queria. Explorar novos caminhos de melodia, harmonia e ritmo. Era detalhista ao extremo, perfeccionista mesmo, e já dominava várias técnicas de gravação. Escolheu o estúdio Somil, em Botafogo, no Rio de Janeiro, porque considerava o som dali muito superior ao que saía dos estúdios da Philips ou da Odeon, onde ele também já tinha trabalhado. O Somil era famoso por gravar trilhas de filmes e programas de TV, e isso combinava demais com a cabeça dele. Não é à toa que quando a gente ouve o álbum, a sequência das faixas e as paisagens sonoras lembram uma montagem de cinema. Faz todo sentido, já que o Verocai sempre curtiu trilhas de mestres como Henry Mancini e John Williams, além de seriados de TV e da trilha original de West Side Story, do Leonard Bernstein. O disco nasceu com essa vibe cinematográfica no DNA e foi gravado em apenas um mês, com cerca de 60 horas de estúdio. Era aquela realidade brasileira da época, cheia de limitações técnicas, mas onde a criatividade sempre dava um jeito. Só tinham 4 canais disponíveis e mesmo assim o Verocai meteu ali uma orquestra completa. 12 violinos, 4 violas, 4 violoncelos, 2 percussões, 2 saxofones, trombone, flauta, violão, piano elétrico e ainda um sintetizador que na época era pura novidade aqui no Brasil. Esse sintetizador era do Luiz Paulo Simas, tecladista do Módulo 1000 e futuro integrante do Vimana. O cara tinha acabado de trazer essa geringonça do exterior. Não era nem teclado direito, era tipo uma maletinha cheia de osciladores e geradores de efeito, mas bastou mostrar para o Verocai que ficou encantado e disse, isso vai pro meu disco.
Em entrevista, ele contou que achou aquilo muito moderno e que provavelmente foi a primeira vez que o instrumento foi registrado num álbum por aqui. O Verocai fez questão de escolher um a um os músicos do projeto. Essa combinação de instrumentos permitiu que ele criasse uma sonoridade diferente, misturando traços da música contemporânea com elementos muito próprios, típicos do que se fazia no Brasil. E o time que ele reuniu para gravar o disco era daqueles de tirar o fôlego. Na guitarra estavam ele mesmo e o craque Hélio Delmiro. A guitarra de 12 cordas ficou por conta do Tavito. No piano acústico e no piano elétrico, Aloysio Milanês Aguilar, enquanto o sintetizador, aquela novidade absoluta na época, foi pilotado pelo Luiz Paulo Simas. O baixo ficou nas mãos do Luiz Alves e na bateria alternavam Robertinho Silva e Pascoal Meirelles. Na percussão, Robertinho Silva também dava uma força junto com Pedro Sorongo. Nos sopros, Oberdan Magalhães mandava sax e flauta, Paulo Moura fazia sax alto e sax soprano, Nivaldo Ornelas chegava com sax tenor, Paulinho Trompete trazia o brilho do trompete e o Serginho Trombone e Edson Maciel garantiam o peso dos trombones. Tudo isso sob a batuta e os arranjos do próprio Arthur Verocai. As letras do disco traziam aquele tempero crítico típico dos anos 70, com comentários sociais e reflexões sobre o momento político do país. Quase todas foram escritas pelo poeta paulista Vitor Martins, que também era engajado contra a ditadura. Para passar pela censura federal, as críticas precisavam vir meio camufladas, com mensagens mais abstratas. Segundo o próprio Verocai, os censores não pegavam a essência do que estava sendo dito e assim muita coisa acabou passando. Ele sempre faz questão de lembrar que os arranjos também carregavam essa angústia da época. Era como se cada acorde fosse um grito engasgado, uma música presa dentro da cabeça dele que precisava sair de qualquer jeito. Ele explicou que fazer um arranjo era como escapar do cotidiano e entrar num espaço à parte, uma outra dimensão onde só existia música. E como ele aprendeu tudo sozinho, cada arranjo tinha aquela marca pessoal, única. Esse disco não foi só um projeto musical, foi também ali um desabafo artístico num dos períodos mais tensos da nossa história. Essa aqui é a emblemática capa do disco Arthur Verocai, lançado em 1972. Essa versão aqui é lógico que não é a original de 1972, muito pelo contrário. Essa versão aqui acabou de sair do forno, né? Ela é do selo 3 Selos e fabricada pela fábrica Rocinante, né? Inclusive um material de excelente qualidade, né? Os caras aí estão arrasando nesses lançamentos dessa parceria entre a Rocinante e o selo 3 Selos. Então temos essa capa aqui que a gente já vai explicar para vocês direitinho. Aqui temos o Arthur Verocai. Aqui atrás é o mesmo cenário, só que são fotos diferentes. O Arthur Verocai tá aqui. E olha só, essa versão aqui é capa dupla, a original também é, só que é um pouco diferente. Olha só que bonito essas fotos aqui em preto e branco, mais aproximadas, sim, né, desse casarão aí onde estava sentado o Arthur Verocai, que era cabeludo e barbudo, né, nessa época. Deixa eu mostrar para vocês o encarte lindão que vem nesta versão aqui. Olha só, aqui tem fotos da produção do disco, né? O Verocai no estúdio com os músicos, fazendo os arranjos e trabalhando junto com toda essa galera que compôs aí o disco junto com ele. Aqui também tem mais fotos, olha só que bacana. Aqui temos as letras das músicas. Aqui atrás temos um texto do jornalista Bento Araújo sobre o disco, um negócio muito completo também. E aí deixa eu mostrar para vocês o vinil, né? O vinil ele é preto, dessa vez o lançamento não é colorido nem nada. E aqui temos este selo, né, verde
Aqui tem os nomes das músicas e aqui, enfim, essa característica aqui dos selos dessa parceria, né, da Rocinante com a 3 selos. Olha só, a arte gráfica do LP original ganhou um tratamento caprichado da gravadora. Ele era capa dupla, cheia de detalhes, com fotos das sessões de gravação, como a gente mostrou para você, espalhadas na parte interna e na frente. Aquele retrato meio melancólico do Verocai sentado aqui, olhando para o nada, na frente de um lugar que parecia um casarão abandonado, né? Mas na real não era bem um casarão, não. O fotógrafo Fernando Bergamaschi, que bolou a ideia, né, contou depois que aquilo era uma antiga gráfica do tempo do Rio de Janeiro imperial, largada às traças no fim de uma ruazinha sem saída no Maitá, bairro da Zona Sul, onde o Verocai mora até hoje. Para conseguir entrar lá e fazer a foto, os dois precisaram se espremer por um buraco embaixo do muro. O Verocai lembra direitinho, né? Era uma ruazinha curtinha antes do túnel Rebouças, com os prédios, né? E até um terreiro ali por perto. Eles acharam um buraco, entraram e o lugar estava cheio de folhas no chão, tudo abandonado, né? Aí o fotógrafo pediu que ele se sentasse ali e clicou. Nasceu uma capa que foge do óbvio, né? Que tem esse ar misterioso e ao mesmo tempo traduz bem o clima único desse disco histórico. Toda aquela produção caríssima que a Continental bancou precisava dar algum retorno financeiro, mas a gravadora investiu pesado na gravação e praticamente nada na divulgação. Resultado: o disco foi um fracasso comercial na época. Tinha também o preconceito do público, que preferia comprar discos de cantores e intérpretes conhecidos nos festivais de música, e o preconceito da própria indústria e da crítica, que torcia o nariz para a ideia de um arranjador lançar um disco autoral. 4 anos antes, o Pedro Sorongo Santos, músico que participou do disco do Verocai, tocando percussão, como a gente já falou, tinha passado por algo bem parecido com o seu Krishnanda de 1968, que também foi ignorado e só virou cult décadas depois. A verdade é que o som do Verocai já incomodava desde antes. Em 71, nos arranjos de Deixa o Trem Seguir, do Ivan Lins, teve executivo de gravadora chamando o cara de maluco. Imagine então quando ele fez o disco solo dele, cheio de ousadia, harmonia intrincada e caminhos nada convencionais. A indústria achava tudo aquilo fora dos padrões e mesmo assim ele botou pra jogo. E olha só essa história. Pouco tempo depois, em 73, a Continental lançou o primeiro álbum dos Secos e Molhados, que virou uma febre nacional. A gravadora estava no sufoco por causa da crise do petróleo e não tinha material suficiente para prensar as novas cópias do disco do Ney Matogrosso e companhia. A solução que acharam então foi insana. Recolheram os LPs encalhados do Verocai das lojas, derreteram e usaram a matéria-prima para prensar mais cópias dos Secos e Molhados. Isso explica por que o disco original do Verocai se tornou raríssimo, né? Praticamente um tesouro de colecionador. Depois do fracasso comercial, muitas portas se fecharam. Clientes com quem ele sempre trabalhou começaram a falar: olha, mas faz algo simples, não inventa aquelas maluquices do teu disco não. E ele mesmo conta que isso foi o mais dolorido. Perceber que a sua linguagem musical, sem fronteiras, era rejeitada. Sem espaço, começou a recusar trabalhos, entrou numa fase difícil financeiramente e acabou indo para o mercado de jingles. Fez peças para cervejaria, supermercado, banco, até abriu uma produtora no Rio e montou um estúdio próprio. Mas por dentro estava frustrado, quase entrou em depressão, guardou o vinil no armário e não ouviu mais por anos. O Verocai guardou tão bem guardado que nem deixava o próprio filho ouvir. Só que o Ricardo Verocai, moleque esperto, né, pegava o LP escondido quando estava sozinho em casa. Enquanto o pai escondia o disco do filho, o filho escondia dele que estava ouvindo o disco.
O Ricardo até diz que se formou musicalmente ouvindo aquele álbum proibido dentro de casa. No final dos anos 90, com a queda das vendas de vinis e a ascensão do CD, as lojas de discos brasileiras estavam abarrotadas de LPs que ninguém queria. Nesse cenário, colecionadores, DJs e produtores do Japão, dos Estados Unidos e da Europa começaram a garimpar raridades a preços irrisórios, entre elas o álbum homônimo de Arthur Verocai. O culto à obra teve início no Japão e em pouco tempo chegou à costa oeste dos Estados Unidos, onde uma gravadora californiana relançou o disco. Antes mesmo desse movimento, em 2002, o Verocai decidiu retomar sua carreira solo e lançou Saudade Demais, o seu segundo álbum já no formato CD, a mídia predominante aí da época. A partir de 2005, quando as faixas do seu LP de estreia passaram a ser sampleadas por produtores e artistas de hip hop, a sua carreira internacional ganhou um novo fôlego. 2 anos depois veio Encore, de 2007, com participações de Azimuth e Ivan Lins. Durante décadas esquecido, o Verocai hoje é reconhecido como um dos grandes nomes da música brasileira. O seu disco de 72, antes taxado de álbum maldito, tornou-se uma referência mundial. A história virou de cabeça para baixo e a justiça musical foi feita. O maestro atribui o sucesso tardio ao amor e à dedicação com que ele criou a obra. Atualmente, o LP é disputado por colecionadores e vendido por valores altíssimos, especialmente no Japão. Um exemplar, para vocês terem uma ideia, chegou a ser arrematado no eBay por $5,1 mil. O valor maior pago aí por um LP brasileiro na plataforma. O reconhecimento também trouxe desafios. Verocai descobriu que dezenas de músicas suas eram usadas sem autorização, o que lhe rendeu apenas 4 créditos em 49 registros no site Who Sampled Who. Ele iniciou então um processo de recuperação de direitos autorais com o apoio de um escritório especializado no Rio de Janeiro. Com a valorização do disco, Verocai voltou ao centro das atenções. O álbum passou a ser celebrado em festas do eixo Rio-São Paulo e suas faixas ganharam milhões de visualizações no YouTube. Em 2008, o produtor carioca Alexandre Cassim encontrou um exemplar do disco em Tóquio e contou a história ao próprio Arthur, que mal acreditava que alguém ainda o ouvia. Pouco depois, a gravadora americana Ubiquite o reeditou nos Estados Unidos e o Verocai descobriu que tinha uma legião de fãs fora do país. O sucesso financeiro dos samples permitiu que o Verocai apresentasse o seu álbum ao vivo pela primeira vez em Los Angeles em 2009, conduzindo uma orquestra de mais de 30 músicos para um público extasiado. Eu estava feliz como uma criança. Lá não me amavam, me idolatravam, relembra ele. Nos anos seguintes, embalado pelo renascimento artístico, Verocai fez turnês pela Europa, ministrou palestras em universidades na Austrália, foi tema de documentários e lançou novos trabalhos, como No Voo do Urubu, em 2016. E hoje, com muito orgulho, com muita alegria, a gente revisita todas as faixas desse disco do Arthur Verocai, lançado em 1972 e que hoje é um tesouro puro da música brasileira. Mas antes disso, eu sou o Zé, eu sou o Gui e essa é a nossa Vinilteca, porque todo disco de vinil tem uma história. A faixa que abre o álbum, Caboclo, já revela a riqueza dos arranjos elaborados por Arthur Verocai, sua voz serena e o solo de guitarra que imprime um tom dramático à canção. O sintetizador, programado por Luiz Paulo Simas, acrescenta camadas de efeitos sonoros, criando ali uma atmosfera quase psicodélica.
Essa combinação resulta em uma saladinha harmônica, onde acordes maiores e menores se misturam de forma natural, uma característica do trabalho do maestro, que tinha uma mente aberta e trazia influências fortes de Milton Nascimento e do grupo Som Imaginário. Embora carioca de nascimento, Verocai sempre se considerou meio mineiro por conta da origem dos seus pais e das constantes visitas que fazia a Minas Gerais. Essa identificação ajudou a criar as afinidades estilísticas e harmônicas que aproximaram o álbum da atmosfera do Clube da Esquina. A letra de Caboclo, escrita pelo poeta paulista Vitor Martins, o mesmo que depois viria a ser um grande parceiro do Ivan Lins, retrata a rotina de um homem do campo em sintonia com a natureza. O caboclo desperta o sol pela manhã e ao final do dia traz estrelas no seu embornal, simbolizando uma vida simples, mas rica em significado e conexão com o ambiente ao seu redor, com imagens que reforçam a ideia de um ciclo de vida em comunhão com a natureza. Descendo do horizonte, ele tira seu chapéu. Diferente da suavidade de Caboclo, Pelas Sombras traz uma pegada essencialmente Black Hill, antes mesmo do movimento acontecer, marcada pelo sax alto expressivo de Oberdan Magalhães e pela voz despojada e quase inocente de Luiz Carlos Batera, que naquela época era baterista e segundo vocalista da banda Abolição, liderada aí por Dom Salvador. Anos mais tarde, Oberdan e Luiz Carlos se uniriam para fundar a emblemática banda Black Hill, um grupo que revolucionaria a música brasileira no movimento Black Hill nos anos 70. Quem viaja nas sombras. Na letra de Pelas Sombras há uma referência direta aos agentes infiltrados do Estado durante as reuniões estudantis em São Paulo. Imagens como quem viaja nas sombras, por trás dos seus ombros, por trás dessa blusa de lã, denunciam esse clima de vigilância e medo que permeava aquele período. A repetição insistente da frase "sim, mais uma vez, outra vez é amanhã" simboliza esse ciclo, incessante de renascimento e renovação, em que cada amanhecer representa uma nova chance para enfrentar as sombras que nos acompanham. A interpretação vocal do Luiz Carlos traz uma angústia muito forte e natural. Ele cantava daquele jeito mesmo, com uma voz solta e cheia de sentimento, exatamente como o arranjo da música sugeria. Ensaiando a morte. A instrumental Silvia foi a última composição criada para o álbum, nomeada em homenagem à esposa de Verocai na época. Faltava ainda uma canção para completar a lista de faixas e numa noite o recém-casado compositor chegou em casa inspirado, criando uma batida no violão. Depois voltou ao estúdio para adicionar cordas e sopros, compondo uma faixa que nasceu com forte influência da bossa nova, um dos grandes pilares musicais do Verocai. Silvia é conduzida por um violão simples e delicado, um instrumento que o Verocai considera o seu nativo, sobre o qual se sobrepõem camadas elegantes de violinos e instrumentos percussivos, criando uma atmosfera suave e envolvente. O maestro costumava não se preocupar com a organização das ideias, durante o processo criativo. Ele simplesmente seguia o que sentia no momento, sem muita premeditação. Em Presente Grego, a faceta guitarrista de Verocai, muitas vezes subestimada, retorna em evidência. Na gravação, a guitarra com efeito wah-wah foi adicionada na mixagem, um truque usado para aproveitar um canal extra, além dos 4 canais originais disponíveis na mesa do estúdio. O piano elétrico de Aloysio Milanês também passou aí pelo mesmo procedimento, preservando a qualidade sonora do disco. Essa engenhosidade técnica, o jeito Verocai de se virar com apenas 4 canais, aliada à sua criatividade incansável, garantiu ao LP uma qualidade sonora notável,
mesmo com a riqueza de instrumentos e arranjos, superando muitos outros discos da época. Debruçado na Grécia Antiga. A expressão presente de grego, usada no título da faixa, foi uma brincadeira do Victor Martins para descrever o impacto do governo militar sobre o Brasil, né? Um presente envenenado que ninguém desejava receber. Expressões como na garganta um nó ferido sugerem um sofrimento reprimido, né? Difícil de ser expresso. Além disso, a letra remete a conceitos de justiça e vingança, com frases como olho por olho e pedra por pedra, indicando ciclos de retaliação e a necessidade de prestar contas, simbolizada aí por conta por conta. A influência do funk americano aparece com força na guitarra soul presente na música e no conjunto dos arranjos. Meu presente de grego na gente escondido. Atrás das O primeiro lado do LP se encerra com Dedicada a Ela, a única canção do álbum com letra assinada por Paulinho Tapajós. A parceria entre os dois surgiu ainda no colégio, onde Verocai, que já tocava violão, ensinou o amigo Paulinho a tocar. E a primeira letra de Paulinho havia sido escrita para uma música anterior de Verocai, chamada Madrugada. A origem de Dedicada a Ela tá ligada a uma noite em que Paulinho chegou na casa de Verocai, tomado pela tristeza pelo fim de um namoro. A angústia daquele momento inspirou a criação de uma letra que traduzia toda a dor da perda de forma simples, porém profundamente sincera. A letra é bastante enxuta e se concentra em descrever as pequenas tentativas do eu lírico de se distrair após a partida da mulher amada. Falar às paredes, ouvir um disco, ler um livro, deitar na rede ou sair com os amigos. Tudo para não ter que pensar nela. Não há explicitamente o relato do amor, dos planos ou dos motivos da separação. O sentimento tá no silêncio, na ausência e no vazio que permeia a canção. ficou vazio meu quarto. Diferente das outras faixas do disco, ela apresenta harmonias sinuosas, né, em um clima tenso e melancólico, onde as vozes expressam uma tristeza contida e o instrumental ganha espaço para ampliar ainda mais essa atmosfera. Do total de 3 minutos e 33 segundos da faixa, mais de 2 minutos são dominados pela orquestração, na qual entram com destaque o saxofone, o piano de notas melancólicas e a percussão, compondo uma melodia que expressa toda a tristeza e o vazio deixados pela partida. O lado B do disco abre com um seriado, trazendo uma convidada muito especial, Célia, a cantora que viabilizou o disco solo do Verocai, aproveitando aí o prestígio que tinha como artista da gravadora. A canção foi pensada especialmente para o alcance vocal expressivo da intérprete, e isso fica evidente na forma como ela se apropria da melodia e imprime intensidade a cada verso. Os arranjos de Verocai parecem dialogar com a sua voz desde o início, criando um espaço perfeito para que ela brilhe, acompanhada por metais inquietos e pelo solo preciso do saxofonista Nivaldo Ornelas. A letra do Victor Martins evoca imagens fortes. O corpo molhado de suor e sal, o clima de crime e paixão, a comparação do ser humano a um animal que quer fugir. Há uma tensão permanente nas palavras, como se a vida estivesse sempre em ronda, sempre na caça, sempre num pega pra capar. A repetição do verso é sempre igual, ressalta a monotonia de uma rotina marcada pela luta constante. E o desfecho é só a poeira assentar e outra vez, reforça a ideia de um ciclo que nunca se rompe, né? No qual caos e calma se alternam, mas jamais se resolvem. Nada vai mudar, é só poeira sentar e outra vez. Na Boca do Sol é hoje a canção mais conhecida do álbum e também a mais sampleada no exterior.
Curiosamente, no lançamento original de 72, ela era vista como a maior aposta de Verocai, mas acabou passando despercebida nas rádios, sem alcançar o público que merecia. A poesia sensível de Vitor Martins, nascido em Ituverava, no interior de São Paulo, traz versos que remetem a memórias afetivas e a um Brasil interiorano. Na minha cidade do interior, tudo que chegou, chegou de trem. Esses versos simples e poderosos dialogam com a grandiosidade dos arranjos de Verocai, que constroem uma muralha sonora com sua orquestra de metais. Há ali um clima de lembrança e esperança, como se a música transportasse o ouvinte para uma manhã clara, onde a luz do amanhecer, a boca do sol, dissipa as sombras e convida à contemplação. Na minha cidade do interior. A canção também evoca a continuidade da vida e o vínculo com as raízes, como no trecho que fala em "desenhou no ventre mais um irmão", imagem que reforça a ideia de permanência e de ciclos familiares. Os trens que chegam e partem diariamente simbolizam a passagem do tempo e as transformações que moldam cada história pessoal. Perto da manhã, na boca do sol, vou da avenida. Velho Parente traz ao álbum uma atmosfera intimista e reflexiva, com forte herança da música mineira que tanto inspirava Verocai. Na gravação, ele contou com a sorte de ter ao seu lado músicos extremamente sensíveis e criativos. Toninho Horta, que já transitava com maestria entre a guitarra e as harmonias vocais, somou-se a irmã Gilda Horta, a Toninho Café e a Dom Carlos, formando um conjunto de vozes que realça o clima delicado da faixa. Velho parente dormindo em paz. A letra, escrita pelo Vitor Martins, é uma contemplação sobre a morte, o tempo e o legado que permanece. O velho parente, descrito, está dormindo em paz, metáfora sutil aí para a morte. A imagem de alguém que tomou uma barca e mudou-se de cais evoca a travessia para outro plano, enquanto referências a velhos jornais e fechado a chave revelam memórias guardadas, talvez esquecidas, mas ainda latentes na história familiar. Os versos citam filhos que não dormiram ao lado da velha cruz, indicando um luto silencioso, um vigiar constante das lembranças de quem se foi. E em contraste poético, surgem imagens de decadência natural, como os ratos roendo canaviais e moendo o verde em partes iguais, metáforas do desgaste do tempo sobre tudo, absolutamente tudo que é vivo. Entre as faixas do lado B, o Mapa é a que mais evidencia a herança da bossa nova que Verocai carregava consigo desde sempre. A composição é conduzida por um clima leve e contemplativo, emoldurado por sax-soprano elegante de Paulo Moura, cuja interpretação adiciona um sopro de serenidade à canção. Foi também uma das raras faixas do disco a ganhar alguma execução radiofônica na época, chegando às ondas da rádio Tamoio, o que lhe conferiu aí um alcance um pouco maior em relação às demais. Depois de sonhar no sofá. Na letra, escrita pelo Vitor Martins, o eu lírico aparece em um momento de introspecção, sonhando no sofá e fazendo contas intermináveis, enquanto se pergunta com delicadeza quase infantil em que mapa seus pés estão apoiados. Essa pergunta atravessa a música como um fio condutor, simbolizando o desejo de direção em meio às incertezas da vida. A sucessão de elementos do cotidiano, a praça, o povo, a fé, o campo, a bola, o café, a gente, o porto, o cais, cria uma colagem de cenas que juntas formam o cenário emocional do personagem. São imagens que remetem ao Brasil interiorano e urbano ao mesmo tempo, evocando a rotina, a comunidade e o movimento. O refrão, ao afirmar que nada vai bem ou vai mal, revela uma aceitação serena, como se a vida estivesse em constante equilíbrio
entre opostos. Se nada vai bem ou vai mal. O disco se encerra com a instigante faixa instrumental Carina, Domingo no Grajaú, que ficou marcada não apenas pela ousadia sonora, mas também pelo burburinho que causou nos corredores da gravadora Continental. Na época, correram comentários de que o Verocai havia pirado. E a razão disso tudo estava no longo e absolutamente livre solo de trombone executado pelo Edson Maciel. Em um mercado fonográfico habituado a arranjos previsíveis e canções curtas para tocar no rádio, a ideia de finalizar o álbum com um tema de harmonia estática, recheada de improvisos, parecia um ato de rebeldia. A faixa carrega um clima de jam session, como se os músicos tivessem sido libertos das amarras da música pop e pudessem finalmente mergulhar de cabeça no jazz. Já havia solos marcantes de Hélio Delmiro na guitarra e Nivaldo Ornelas nos sax espalhados ao longo do LP, mas aqui a liberdade atingiu seu ponto máximo. Maciel chegou ao estúdio numa manhã de sábado, vindo de compromissos na TV, e antes de encarar a gravação, foi e voltou algumas vezes à cantina, onde tomava doses de conhaque. Talvez para criar coragem, talvez para encontrar a centelha criativa. Quando finalmente colocou o trombone no peito, fez soar algo tão poderoso e atípico que parecia o bramido de um elefante, um som visceral, intenso e ao mesmo tempo incrivelmente musical. Foi exatamente a sensação que eu tive quando eu ouvi pela primeira vez essa música no LP. Lembrei de um elefante. O resultado foi um solo que décadas depois é celebrado como um dos momentos mais radicais e inovadores do jazz brasileiro registrado em disco. O álbum homônimo de estreia de Arthur Verocai, lançado em 1972, permaneceu como uma joia oculta durante décadas. Ignorado pelo grande público e subestimado pela crítica de sua época, chegou a ser motivo de incerteza para o próprio autor, que diante da indiferença optou por se afastar daquela sonoridade ousada. Mergulhou então no universo dos jingles publicitários e das trilhas para televisão, um campo onde poderia trabalhar com mais estabilidade, mesmo que longe dos holofotes. Mas o tempo, nada como o tempo, fez justiça. Na virada do milênio, o disco começou a circular entre DJs, colecionadores de vinil e produtores de hip hop mundo afora, que enxergaram naquelas faixas um manancial riquíssimo de ideias, grooves e melodias. Aos poucos, o álbum Arthur Verocai ganhou status de clássico cult, reverenciado como uma obra muito à frente do seu tempo e comparado aos grandes experimentos musicais globais do período. O reconhecimento tardio reacendeu a chama criativa de Verocai. Embora tenha passado anos consolidando uma carreira sólida na publicidade, voltou a se dedicar a trabalhos autorais. Essa redescoberta culminou em momentos históricos como a gravação de um DVD ao vivo em Los Angeles. Hoje não restam dúvidas, o disco de estreia de Arthur Verocai é não apenas um marco da música brasileira, mas um daqueles trabalhos capazes de atravessar gerações, provar o seu valor e continuar inspirando novas criações, um verdadeiro presente para a história da música. De disco renegado a obra-prima, o álbum do Arthur Verocai passou de culto secreto a patrimônio imortal da música brasileira. Uma história de reconhecimento tardio, mas plenamente merecido. Vamos combinar uma coisa? Sempre que você terminar de assistir um vídeo aqui na Vinilteca, seja de um disco que você goste, que você conhece, que você tem na sua coleção, ou se for de um disco meio obscuro, um disco que você não conhece, um disco que você nunca ouviu falar, mas você assistiu o vídeo até o final, vá ouvir o disco em seguida.
Nem se for para você ouvir uma única vez e nunca mais ouvir na sua vida e dizer eu não gosto dessa obra. Mas vá ouvir, porque a nossa meta aqui também é enriquecer o seu catálogo musical. Se você não conhece alguma obra que a gente fala aqui, para que ela toque você da maneira que ela tocou a gente, que fez a gente pesquisar e se interessar em falar sobre o disco aqui no canal. Então assim, se você não conhece a obra do Arthur Verocai, esse disco do Arthur Verocai, bota ele pra tocar aí no YouTube, tem também nas plataformas, né? Ou se você tiver o vinil aí, puder adquirir o vinil, vá ouvir a obra. Ouça pelo menos uma vez, 2 vezes, e aí você tira suas conclusões, se é bom, se não é bom, mas não deixe de ouvir, né, Gui? Exatamente, porque ouvir, conhecer pelo menos um pouquinho dessa história faz parte daquilo que nós consideramos ser brasileiros, né? Exatamente. É isso. A gente está muito feliz hoje de ter falado desse disco e ter descoberto esse disco há pouco tempo, tá? Não é uma coisa que a gente conhece há muito tempo, não. A gente, lógico, já ouviu falar, mas deu importância para ele há pouco tempo. E aí a gente descobriu o quanto que ele é rico, o quanto que ele é importante e entendeu também o porquê que ele fez e faz ainda tanto sucesso aqui no Brasil e principalmente fora do Brasil, para a galera aí que venera a música brasileira no exterior, né? E se você ouviu o disco como indicação nossa, volta, deixa aqui nos comentários todas as suas impressões. Se você já conhece esse disco, conhece Arthur Verocai, também conta tudo aqui pra gente, a gente vai adorar ler. Deixa aquele joinha lindo no vídeo para que ele chegue cada vez mais longe. E se inscreva no canal e ative o sininho do lado para não perder nenhum vídeo da Vinilteca. Isso aí. Considere também se tornar membro aqui do canal, porque aí você pode ter acesso antecipado assim que o vídeo ficar pronto, antes de qualquer pessoa assistir, você assiste em primeira mão. Essa também é uma maneira de você manter o nosso canal e fazer o nosso trabalho continuar vivo aqui no YouTube. Logo logo a gente se vê para mais uma aventura musical e para trazer discos, relembrar com você discos que você já conhece e ama e apresentar discos que você nunca ouviu e tá precisando ouvir com urgência, tá certo? Logo logo a gente se vê de novo. Beijão, valeu, tchau!